Volta com o cenário político. Nesta sexta-feira estamos entrevistando o vereador professor Francisco Carlos. Estamos falando sobre educação, possibilidade do retorno das atividades escolares. As aulas estão suspensas em todo o Rio Grande do Norte desde o dia 18 de março e estamos aqui conferindo, com o vereador que tem experiência sobre o assunto, como é que vai ser esse retorno aqui por Mossoró. Como é que está sendo o debate, o diálogo sobre este assunto. Você pode participar através das nossas redes sociais, mande a sua mensagem, tem o Twitter, o Facebook, tem também nosso Instagram e o WhatsApp, 98802-8979. Hoje encontrei com o Anselmo do Abolição 1, lá da rua Lauro Monte. Muito obrigado pela audiência, Anselmo, que é um dos melhores mecânicos automotores aqui de Mossoró. Valeu, muito obrigado aí, por sempre acompanhar o nosso cenário político TCM, o Anselmo. A gente tem reportagem, a Prefeitura de Mossoró ainda não tem previsão de quando o Parque Municipal vai voltar a funcionar, vai receber o público. Isso vai depender do panorama de casos da Covid-19 na cidade, assim como a ocupação dos leitos de UTI. O Parque Municipal Maurício de Oliveira ainda não tem data para abrir as portas. Segundo a Prefeitura de Mossoró, as atividades do local seguem suspensas até uma nova avaliação do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da cidade. Essa decisão foi tomada baseada em dados técnicos sanitários, a partir dos casos com o novo coronavírus no município e a taxa de ocupação de leitos. Além disso, a reabertura do parque também será analisada após a retomada das atividades de outros parques do estado. A extensão do local é a maior dificuldade com relação a uma possível reabertura, uma vez que fica difícil a fiscalização e acompanhamento no que diz respeito aos protocolos de prevenção em toda a sua área. A Prefeitura diz ainda que vai avaliar o melhor momento para uma reabertura, de modo segura e sem prejudicar o meio ambiente. Pois é, essa reabertura do Parque Municipal está sendo aguardada por muitas pessoas que gostam daquele espaço, mas vai voltar no momento certo, assim como o que a gente vem falando sempre ao longo desta pandemia. O momento certo para a reabertura gradual das atividades vai acontecer. O Parque Municipal é um espaço realmente excelente aí para atividades físicas, para levar a família, um espaço de diversão, de alegria, e não pode ser espaço de contaminação. E a gente aguarda esse momento aí de retorno das atividades do Parque Municipal. Agora a gente retoma a nossa conversa com o vereador professor Francisco Carlos. No bloco anterior, a gente falava aqui, eu questionava o senhor, sobre a possibilidade de retorno inicialmente das atividades das escolas particulares. Isso porque a secretária estadual adjunta afirmou que isso é uma possibilidade aqui no estado. E o senhor falava sobre este assunto. Pode, por favor, seguir com o raciocínio, vereador? Ok, Vanúvio. No âmbito da rede do sistema educacional municipal na cidade de Mossoró, eu não vejo decisão e discussão direcionada para essa questão, no sentido do estabelecimento quer seja de uma data de retorno das aulas presenciais, quer seja de um retorno primeiro do ensino privado e depois do ensino público. Acho que são discussões que precisam ser vencidas ainda. E eu dizia que, em tese, as condições da pandemia são iguais para todos. Então, esse retorno deveria ser, ou deverá ser, igual tanto para a rede pública quanto para a rede privada. Mesmo que a gente esteja considerando que a rede privada são unidades individuais, vamos dizer assim, estabelecimentos únicos que podem ter um cuidado e uma atenção maior e precauções ainda maiores do que o sistema público, que tem que cuidar, no caso da rede municipal, de centenas de escolas de uma vez só. Apesar disso, acho que isso é uma discussão que precisa ser vencida ainda. O João Arthur Caldas está nos acompanhando na capital do estado através do nosso aplicativo TCM Play. Muito obrigado pela audiência, João Arthur. Tem aqui também a participação, a interação do Dantas Rocha, está mandando aqui os parabéns para o vereador Francisco Carlos, que conhece de educação, está dizendo aqui o Dantas Rocha. E tem uma pergunta aqui para o vereador do Marcos. Ele questiona o seguinte:
com toda essa pandemia, como fica a situação do concurso para magistério aqui de Mossoró, concurso para a educação? O pessoal aqui querendo saber, quem traz esse questionamento é o Marcos, vereador. Gostaria de saudar e agradecer o Dantas Rocha, obrigado, e dizer para o Marcos que esse também é um desafio para a rede municipal de ensino. A necessidade de realização de um concurso público já vinha sendo identificada antes, a própria Secretaria de Educação já vinha tomando algumas providências em relação a essa questão. Muito provavelmente isso não será algo a ser resolvido já neste ano, né? Nós temos aí, inclusive, algumas limitações do ponto de vista de legislação eleitoral, mas com certeza e certamente, num espaço de tempo muito curto, mas razoável, o município terá que realizar um concurso público. Já teve que fazer processo seletivo, simplificado, não é? Agora, nessa realidade de pandemia, é possível que tenha necessidade de mais professores, deverá fazer, Marcos, em breve. Provavelmente não esse ano e muito provavelmente no próximo ano, mas essa é uma opinião do professor Francisco Carlos, não é um anúncio oficial. Tá, professor, no bloco anterior eu até falei aqui sobre o que esse momento, né, de aulas online, apesar de muitos estarem sem esse contato, o que esse momento, né, de aprendizagem, tanto para o professor, a professora, quanto do aluno, desses novos equipamentos, destas novas mídias, o que isso poderá servir para o retorno das atividades? Como é que vocês... já existe um pensamento para se aproveitar todo esse conhecimento que está tendo agora, que esse conhecimento que está obrigando a esses alunos e professores a terem para a complementação dessas aulas? Vonúvio, em meio a toda essa catástrofe que é a pandemia de Covid, quase 100 mil mortos no Brasil, cerca de 200 na cidade de Mossoró, diante de toda essa tragédia, algo de bom poderá ou deverá surgir em termos de aprendizado. O sistema de educação como um todo, do mundo contemporâneo, foi preparado para o mundo pós-revolução industrial. Então, se fala de grade curricular, se fala de horário de entrada e horário de saída, se fala de avaliação, não é? E de conteúdos que são homogêneos, iguais para todos os alunos. Todos têm que estudar a mesma coisa, no mesmo tempo, da mesma maneira, uma educação empacotada no estilo industrial, produção industrial, não é? Então, nós estamos vivendo um outro momento histórico. São momentos das revoluções das novas tecnologias, são momentos em que a possibilidade de interação vai colocar diante do professor, de alunos, uma infinidade de possibilidades que nós já conhecíamos, que já eram acessíveis, mas que as redes escolares, de modo geral, não estavam ainda muito atrasadas na sua incorporação. E que a pandemia certamente provocou, deu um start no início. Olha, agora, será que é possível combinar momentos de aula presencial com momentos de aula virtual? Aquele professor que dá aula, chega na sala de aula, mostra um PowerPoint, dá um conteúdo, o aluno vai para casa aprender, o próprio aluno, ou estudar mais, o próprio aluno já não vai mais querer isso, ele já vai estar em outro momento. Nós precisamos aprender uma outra forma de ensinar, uma outra forma de trabalhar conteúdos, mais personalizados, mais focados nas necessidades do aluno e também das necessidades da sociedade. Então, aquele sistema pós-revolução industrial está sendo agora fortemente desafiado. E certamente muita coisa vai ficar para o mundo no sistema educacional pós-pandemia. Professor, como é que está o calendário das atividades, das análises da comissão formada pelo município para acompanhamento desse retorno das aulas aqui em Mossoró? Como é que está formulado o calendário? Se existe, quais as metas, o que vocês precisam, né, de resolver nesses próximos dias? Havia uma indicação que havia sido sugerida, não determinada, lá atrás, para o retorno a partir do dia 31 de agosto. Essa data não acontecerá. Não, tá? Melhor das hipóteses, se a situação realmente pudesse indicar, isso aconteceria lá para setembro, mas nós não temos data sequer para esse retorno em alguma data de setembro. A Secretaria Municipal de Educação está elaborando os seus estudos, está fazendo levantamento de toda essa realidade do sistema educacional para apresentar o Comitê de Crise do Covid, que vai também avaliar do ponto de vista sanitário
as possibilidades ou impossibilidades de retorno das aulas. Então, essa discussão ainda não chegou no comitê de crise, mas deverá chegar nos próximos dias, penso, não deverá demorar, porque a situação também já é urgente. Professor, com relação agora, falando de Câmara Municipal de Vereadores, como é que está o trabalho do Legislativo Municipal acompanhando os investimentos do Poder Público Municipal no combate à pandemia? A gente tem observado, inclusive foi reproduzido aqui no cenário político, um vídeo onde mostrava a unidade lá do bairro Belo Horizonte, sem nenhum paciente Covid, né, mostrando ali uma notícia boa, né, para nós que acompanhamos a pandemia desde o início, de que realmente, apesar de não haver naquele momento pacientes, mas de manter os cuidados. Mas como é que vocês estão observando aí na Câmara os investimentos da Prefeitura de Mossoró, o que recebe do governo federal, o que aplica junto à população? Todos esses dados e todas essas informações estão colocadas no portal da transparência. Qualquer cidadão, qualquer pessoa, em especial vereadores, pode acessar e vai lá encontrar receitas e despesas. Mas o município também tem apresentado, divulgado dados, números em relação a isso. O município já recebeu pouco mais de 30 milhões de reais. Esses recursos foram distribuídos entre realizações de ações diretas pela Prefeitura e ações realizadas por via indireta da Prefeitura, via a PAMIM, que é o atual mantenedor do Hospital São Luís, e algumas ações também realizadas pelo desenvolvimento social. Nós temos aí uma condição de poder dizer que o município vai bem na aplicação dos recursos. Obviamente que ainda há muitas necessidades. Graças a Deus, com o arrefecimento da pandemia, hoje alguém já divulgava da possibilidade de desativação de alguns leitos para Covid lá no Hospital Tarcísio Maia, na unidade de pronto atendimento do Belo Horizonte, o Hospital de Campanha, também com a capacidade ociosa instalada, e o cenário do ponto de vista de infraestrutura parece estar tranquilo, né, com a taxa de ocupação no Rio Grande do Norte todo inferior a 60%. Que dá uma certa tranquilidade do ponto de vista de infraestrutura e também uma menor pressão para a realização de novos investimentos em termos de equipamento e de infraestrutura. Mas teremos que ter investimentos ainda necessários, importantes, na realização de testes, na colocação de equipamento, disponibilização de equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde, para os demais profissionais que estão atuando também em contato maior de risco com a pandemia. Mas creio que a Câmara tem acesso às informações sobre receitas e despesas de investimento na área do Covid. Então, dentro também dessa questão administrativa da Câmara Municipal, como foi essa primeira semana com o retorno das atividades presenciais no Legislativo moçoroense? Eu acho que a Câmara se saiu muito bem durante o período em que esteve realizando atividades remotas. As sessões aconteceram com a presença dos vereadores, com definição, deliberações importantes, com a realização de debates também interessantes no âmbito da casa. Aquele período foi um período também bastante enriquecedor, em que uma etapa foi cumprida. Agora estamos retornando, com atividades ainda controladas, né, com acesso controlado, como você informou aí em uma das matérias, com algumas restrições de acesso, mas a Câmara está funcionando, de um modo geral, está funcionando normalmente. Essa foi a primeira semana de atividades presenciais, depois da parada que nós temos em função da pandemia. E vai tudo bem, a tendência é ampliando as atividades. Inclusive, estamos realizando reuniões das comissões. Quero aproveitar aqui, para dizer para todos os telespectadores que nos dias 14 e 21 deste mês de agosto, a Comissão de Educação vai estar realizando duas palestras transmitidas por meio remoto para discutir ensino híbrido, educação híbrida e no dia 21, acesso a novas tecnologias. O senhor fez um pronunciamento no final do mês passado na Câmara Municipal chamando a atenção para a queda na arrecadação do município de Mossoró. O que é que o senhor observou com relação a este assunto? Eu observo, Vonúvio, que existe uma discussão política em torno desse tema. O município de Mossoró teve registrou uma queda na arrecadação de suas receitas próprias, naquilo que depende da arrecadação municipal.
e o município recebeu receitas novas para o combate à Covid e para o Finisa. Então, você não pode considerar o montante geral e dizer que o município aumentou de arrecadação, considerando receitas de Finisa, do empréstimo, contratação de empréstimo para a realização de obras específicas e também dos recursos para o Covid, que é para combater a pandemia. De um modo geral, a cidade de Mossoró, como todo o Brasil, está passando por queda na arrecadação dos órgãos públicos. Isso não acontece só em Mossoró, acontece no governo federal, acontece em praticamente todos os estados brasileiros e em milhares de municípios, né? Então, a exceção é aqueles que eventualmente tenham conseguido manter a sua arrecadação própria nos mesmos níveis do ano de 2019. Para esse retorno, o senhor que entende mais de economia do que eu, quando é que o senhor acha que Mossoró, o estado do Rio Grande do Norte, o país vai ter aí uma respiração mais tranquila com relação às finanças, já tocando no assunto da questão de tudo que foi prejudicado com relação à economia por causa aí da pandemia? Aquilo que acontece no município e que acontece no estado se deve muito ou reflete muito o desempenho da economia nacional, das questões macroeconômicas em especial. Então, para que o município e para que os estados consigam recuperar seu fôlego na produção, no crescimento, na geração de receita, precisará que o país todo volte a crescer. E, muito provavelmente, isso só deverá acontecer no próximo ano. Esse ano será um ano de tentar minimizar a sangria, vamos dizer assim. A presença do poder público, o investimento em programas sociais, aqueles famosos R$600 da Caixa Econômica e outras tantas medidas que o governo federal está tomando, tem o sentido de tentar estancar a sangria. A queda ainda mais abrupta do produto interno bruto. E o que deverá ser constatado até o final do ano. A queda, talvez, esses números, discussões variam, 4,5%, 5,5% da queda do produto interno bruto, o que é uma coisa muito expressiva. Qualquer recuperação nesse sentido, creio, só poderemos esperar para o próximo ano, efetivamente. Vereador professor Francisco Carlos, do PP, muito obrigado pela disponibilidade de vir conversar conosco aqui sobre educação, sobre Câmara de Mossoró. E a gente segue acompanhando aí o retorno das escolas aqui no município. Sempre que tiver uma informação nova, por favor, entre em contato aqui com o cenário político. Seja sempre bem-vindo, uma ótima noite para o senhor. Boa noite para você, boa noite, agradecer pelo espaço, os temas são importantes, a educação é um tema super importante e a TCM dar espaço para que a gente possa discutir esse tema é de fato muito relevante e importante. Boa noite para você, para todos aqueles que fazem a TCM e também para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Boa noite, vereador. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Você que acompanhou durante toda a semana, a gente agradece demais você ter vindo conversar conosco na noite desta sexta-feira, em mais um momento aqui muito importante para a nossa cidade, para a região. Muito obrigado pela audiência, tenham todos um ótimo final de semana, bom descanso, até segunda. Um abraço.